Quero fazer uma entrevista aqui com a nossa amiga, a dona Aparecida, né? Ela se dispôs a bater um papo comigo e a gente vai conversar um pouquinho, né? A gente vê se a gente chega a algumas conclusões, né? Eu tenho aqui a Bíblia Católica, uma Bíblia Protestante, no Ferreira de Almeida, e eu aqui vou fazer umas perguntas para a dona Aparecida, né? E vamos ver quais são as respostas, né, que ela vai dar para a gente. Bom, a primeira pergunta seria se ela é a mãe de Deus. A senhora é a mãe de Deus, né? Aqui, olha, não sei se vocês estão enxergando. É ela mesmo, não é outra não, é ela mesmo. Eu vou deixar ela na casinha aqui, porque não pode pegar vento, resfriado, né? Aí que ela pega um resfriado, já é meia de idade, né? Já tem alguns anos aí, né? Ela não tem a eternidade, mas já tem alguns anos, já é uma senhora. Você é a mãe de Deus? Bom, então essa pergunta está aqui em Marcos 3,33, a resposta, aliás, né? A resposta está em Marcos 3,33. Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer um que fizer a vontade de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, né? Então a senhora não é a mãe de Deus, nem de Jesus, nem a minha, né? E fala também em Gálatas, né? Outra resposta que ela daria para nós. É porque eu estou falando por ela, porque a Bíblia diz que ela tem boca, mas ela não fala. Então eu estou tentando intermediar a conversa, né? Vocês entendem? Gálatas 4, 26. Vamos ler aqui, ó. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. E também diz que a Eva, lá em Gênesis, ela é a mãe de toda a humanidade. Então não é a Aparecida, não é a Maria, né? A nossa mãe é uma cidade que vai descer do céu, é a cidade Nova Jerusalém. Então ela é a nossa mãe, porque ela vai nos acolher no céu, né? Então, e qualquer um que fizer a vontade de Deus vai ter o mesmo privilégio que Maria teve de carregar Jesus no ventre. Aí perguntaram assim, né? Você é a bem-aventurada? Então, ela também vai responder para nós lá em Lucas. Em Lucas 11. Uma mulher apareceu no meio da multidão e falou assim, bem-aventurado, 11, 27 de Lucas. Uma mulher se levantou dentre a multidão e disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Mas Jesus disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. Tá? Então Maria não é mais bem-aventurada do que eu ou do que você. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Amém? Bom, vamos fazer mais uma pergunta. Você é um Deus? Em Atos 7,48 está escrito assim, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, né? Deus não precisa de uma casinha como essa daqui, não é? Deus não precisa de uma casa de tijolo. Então ela não é o Deus, né? Porque ela fica guardada dentro da casinha, né? Fazem igrejas e diz aqui é a casa da Senhora da Aparecida. Não.
Deus não habita em templos feitos por mão de homens, né? Então você é Deus de quem? Porque é um Deus, as pessoas rezam, pedem coisas para ela, ela é um Deus. De quem que você é Deus? Isaías 42, 17 e 18. Vós surdos, cegos, ouçam, né? Vamos ler lá então. Isaías 42. Isaías 42. 42, 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam nas imagens de escultura e dizem a imagem de fundição: vós sois nossos deuses, né? Carrega ela para cima e para baixo, vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, vós cegos, olhai, para que possa ver. Tá difícil, hein? E você serve para quê? Para que ela serve? Isaías 41, 29. Eis que todos são vaidade. São coisas vãs, são vaidades. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada. É isso que ela é. É para isso que ela serve. Para nada. Não prestam para nada. O profeta Jeremias também fala a mesma coisa. Não prestam para nada. Jeremias. Vamos achar aqui Jeremias 10. 14. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida fundida, mentira é, e não há espírito nela. Não tem nenhum espírito aqui, e não vaidade são obras do engano, não é? Então é isso que ela é, não é nada, não é nada e não serve para nada. Isaías 44, 9 e 10. Isaías 44, 9 e 10. 44. Todos os artesãos de imagem de escultura são vaidade. As suas obras mais desejáveis, suas estátuas mais bonitas, não prestam para nada. As suas mesmas testemunhas, ou seja, as pessoas que acreditam nela, não veem, não entendem, para que sejam confundidos. Ou seja, quem carrega isso, quem tem isso, ele não vê, ele não consegue ver a verdade, ele não escuta a verdade, e ele fica todo confundido, porque é uma mentira, é um espírito de confusão, não prestam para nada, o verso 9. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que não presta para nada? Quem é que vai fazer uma coisa que não presta para nada? Por que o artesão vai fazer algo que não presta para nada? Assim, para te ajudar. Isso aqui não vai poder te ajudar, isso aqui não vai poder te socorrer, não vai poder te ouvir, Por que você foi feita do quê? Prata e ouro, são obra da mão dos homens, diz no Salmo 115, Isaías também 44, 9 e 10, são obra da mão dos homens, o homem cria um Deus, ele pega a árvore, diz no profeta Jeremias também, que ele pega de uma árvore, ele corta um galho, esquenta a sua comida, e depois ele entalha um Deus, aí ele esquentou a comida, comeu, aí ele pega lá a sua faquinha e do resto, fala assim, do resto, vamos ler? Isaías 44, 17. Depois eu tomo. O carpinteiro
né? O ferreiro, ele pega uma chave, ele trabalha, né? Tal. E aí quando ele tem fome, ele tem sede, ele bebe água, ele fica cansado. O carpinteiro estende a régua, né? E aí ele pega a plana, tal, suas ferramentas, tal, o compasso, e faz um Deus, semelhança de um homem. Aqui no caso é semelhança de uma mulher, né? E dizem que essa mulher é Maria, uma imagem que falam que essa mulher aqui é a Maria, a dona Aparecida aqui. É Maria ou é Aparecida agora? Eu não sei. Quem é você? Maria ou é Aparecida? Não. Faz um Deus, fabrica uma imagem de escultura, se ajoelha diante dela, metade queima no fogo, a outra metade ela come, assa a sua carne, né? Se esquenta lá e fica se esquentando na frente do fogo, né? E aí do resto daquela madeira faz um Deus. Isaías 44:17. E se ajoelha diante dela, se ajoelha. Não vai dizer que você católico nunca se ajoelhou diante dessa estátua aqui. Me diga que você nunca se ajoelhou diante de uma estátua, de uma imagem da Aparecida, hein? Eu já fui na Aparecida do Norte, as pessoas vão lá, se ajoelham diante dela. Eu tive aqui em Trindade, as pessoas se ajoelham diante daquelas imagens, né, do Divino Pai Eterno. Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Maria, e todo mundo se ajoelhando diante da imagem. Nem de Jesus é para fazer imagem, né? Está escrito em Êxodo 20, por isso que o Papa, né, não me lembro o ano agora, ele tirou o segundo mandamento para escrever o catecismo. Os 10 mandamentos do catecismo, se você comparar com os 10 mandamentos da Bíblia, eu não tenho, mas na Bíblia Ave Maria eu não tenho aqui agora para mostrar, mas os 10 mandamentos do catecismo, eles excluíram o segundo mandamento: não farás para ti imagem ou figura alguma do que está no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, nem daqueles que estão na terra, vivo ou de morto. Ou seja, não é para fazer imagem, escultura e se ajoelhar diante deles, tá? Quiseram se ajoelhar diante de Paulo, Paulo não permitiu. Cornélio quis se ajoelhar diante de Pedro, Pedro falou: eu sou homem como você. Quiseram matar um boi e oferecer para Paulo, porque ele tinha curado um paralítico. Ele falou: eu sou homem como vocês. Apedrejaram ele por causa disso. Ele não aceitou a adoração. Agora vai lá e se ajoelham diante do Papa, beijam o pé dos papas como se fossem deuses. Não faça imagem, não tenha ídolos, tá? Você pode ajudar alguém? Salmo 115 diz: tem ouvido, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. Tem pé e não anda. Não sai som algum da sua garganta. E torne-se semelhante a eles. Torne-se você semelhante a eles. Todos os que fazem, todos os que neles confiam. Você não consegue falar com Deus, porque o seu Deus é isso. Você não consegue ouvir Deus, porque o seu Deus é isso, tá? Isso aqui serve para o espírita, serve para o católico, serve para o budista, serve para qualquer um que confia em imagem de escultura. Isso aqui é só um exemplo das milhares e milhares e milhares de imagens que tem no mundo inteiro, tá? Fica quieto aí. Qual é a sua roupa? Por que você tem a roupa azul? Não é? Por que a roupa dela é azul? Tá aqui, ó. Jeremias, né? Jeremias capítulo 10. Está falando aqui sobre as imagens, ó. Mas todos eles se embruteceram, se tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro, ou seja, aquilo que sai de uma árvore, né? Um Deus que é fabricado de pau, ou de pedras, de barro, de gesso, né? São loucos. Trazem prata lá de Tarsis, ouro de Ufaz, né? Trabalho do artesão e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste. Não mudou nada.
nada, não mudou nada. Até hoje, a roupa deles é de azul. E quem é que Jeremias está combatendo? Quem é essa deusa que Jeremias está combatendo? Está aqui, ó. Jeremias, capítulo 7, verso 17. Não vê o que andam fazendo na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam farinha para fazerem bolo. A deusa, é uma deusa, viu? Isso aqui é uma deusa chamada Rainha dos Céus. Oferecem libações, oferendas a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Então Deus está falando aqui no verso 16: não ore por este povo, nem levante clamor ou oração, e nem me importune, porque eu não te ouvirei. Deus não ouve quem se ajoelha diante dessas imagens. Deus não responde à oração de quem se ajoelha diante dessa Rainha dos Céus. É o nome dessa deusa. Não é Maria, não é Aparecida. Era uma deusa da qual o profeta Jeremias combateu, né, no Velho Testamento, da qual o apóstolo Paulo combateu, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a deusa Diana. Eles gritavam: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, né? Mas era uma imagem. O templo da deusa Diana acabou, foi destruído por um terremoto. Essa deusa não existe mais, e o diabo trouxe outra deusa para que o povo acreditasse, e aí foi criado essa daqui, ó. No ano 431 começou a reza da Ave Maria. Você pode rogar por alguém, você pode interceder, você é mediadora, né? Será que ela pode ouvir as nossas orações? Bom, 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, porque há um só Deus. Ele é uma deusa, né? Se veste de azul, mas aqui está dizendo porque só existe um Deus, e esse Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Verso 4, 1 Timóteo 2, 4 e 5. Ele quer que todos os homens... Isso aqui é uma mentira, eu li para vocês. A imagem da escultura é uma mentira, tá? Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus fala em João 17, né? Verso 17: santifica-os na palavra, a tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não fica com a Bíblia, não fica com a imagem. Porque há um só Deus, não existe deusa, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Tem um livro que a Igreja Católica escreveu, As Glórias de Maria. As Glórias de Maria. Será que Maria tem alguma glória? Aparecida tem alguma glória? Isaías 42, 8. Tá? Não estou aqui querendo ofender ninguém, não. Eu só estou aqui mostrando o que a Bíblia diz. Tá? O que a Bíblia diz sobre imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Ele não é senhora. Deus não é uma senhora. Deus não é representado por nenhuma senhora. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não é Aparecida, não é Conceição, não é Fátima, não é Lourdes, não é Calcupé, não é lá do Guadalupe, tá? Esse é o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Deus não dá a glória dele para Aparecida, nem para Maria, nem para ninguém, e muito menos para uma imagem de escultura que não vê, que não fala, que não anda, que não ouve. Mas a Bíblia diz: eu sou o Senhor. A minha mão não está encolhida para não poder ajudar, e nem meu ouvido tampado para não poder ouvir. Olha que diferença. O Deus da Bíblia
E esse Deus aqui, fabricado pela mão do homem, uma casinha feita por um Deus, fabricado por mão de homem, isso aqui é uma fundição. Isso aqui você derrete o metal, eu não sei que metal que é isso aqui, né? Deve ser um metalzinho bem vagabundo, né? Um metal barato, né? Eles põem numa máquina, numa prensa, e aí vai estampando, né? Cai um pedaço, vamos dizer que é de chumbo, né? Cai um pedacinho de chumbo lá, tchum, cai na forma, tchum, 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 tchum. Vai fazendo uma atrás da outra, e depois sai por aí vendendo, como se isso aqui tivesse algum poder de ajudar alguém. Eu li para vocês, ele não pode ajudar, não pode fazer nada. Mas em Isaías 59, o nosso Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59, 1. Nem o seu ouvido tampado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Por quê? Porque Jesus ele falou para o paralítico: levanta, você está curado. As pessoas se escandalizou. Ele falou: qual que é mais fácil dizer levante e anda, ou seus pecados estão perdoados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Será que essa deusa aqui pode perdoar seu pecado, católico? Hein? Será? Então por que vocês rezam para ela, se ela não pode ouvir? 10 Ave Maria e um Pai Nosso. 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Jesus falou assim: os gentios pensam que por muito falarem, por ficarem repetindo rezas, serão ouvidos. Jesus disse isso lá em Mateus 6, quando ele ensinou a oração ao Pai Nosso. E o diabo ensinou uma oração para Maria. Você pode rogar por nós agora e na hora da morte? Você pode rogar por nós? Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tá? Porque nós não sabemos como havemos de pedir, mas o Espírito Santo que habita em nós, habita dentro de nós. O próprio Deus habita dentro de nós. Por isso que isso me faz ser cristão, porque o próprio Deus habita em nós. Jesus Cristo perdoou os meus pecados, então eu posso dizer sou cristão, porque os meus pecados foram lavados no seu sangue. A sua palavra me purifica, me santifica, né? Então a minha fé não pode ser direcionada para esse ídolo. A minha fé vem por ouvir. Romanos 10, 17, por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não adianta ter isso aqui, não pode ajudar, não pode fazer nada. Para que serve? Não presta para nada. Como eu li aqui, você pode ensinar, pelo menos você pode ensinar alguém. Abacuque. Eu estou fazendo aqui uma entrevista com a dona Aparecida, né? Então, Abacuque 2,18. Para que aproveita a imagem de escultura esculpida por um artífice, por um artesão? Para quê? A imagem de escultura ensina mentira. Ídolos mudos, obra do artesão, obra da mão do homem. Isso aqui ensina mentira. Bom, então tá bom. Vamos fazer outra pergunta. Você tem a eternidade? Será que você tem eternidade? Jeremias 10, 11. Jeremias 10, 11. Fazem suas vestes de azul celeste, de púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. O Senhor Deus das Escrituras é a verdade. É o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra. As nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses, o verso 11, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão, vão desaparecer da terra e debaixo desse céu. Isso aqui
quando Deus destruir toda essa terra está reservada para o juízo. Deus vai destruir tudo isso daqui. Isso aqui vai ser destruído, não vai existir mais. Então isso aqui não é um Deus, isso aqui não pode ajudar. Maria vai estar lá no céu conosco, porque ela é uma serva como eu e você. Maria vai estar lá, mas essa imagem de fundição, esse comércio, isso aqui vai deixar de existir. Deixa eu fazer outra pergunta. Aonde que a senhora mora? Porque a senhora foi achada no rio, né? A Diana dos Efésios diz lá em Atos 19 que foi uma imagem que caiu do céu, né? E toda a terra venerava ela, toda a Ásia venerava ela, né? E essa daqui dizem que foi achada no rio. Mas aonde é que você mora? Onde que ela mora? Ela mora na Babilônia. Ela mora lá na Babilônia. Está lá em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse. Verso 2. Caiu a grande Babilônia. A cidade dela vai cair, vai deixar de existir. E se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda, aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. O que é prostituição? Eu deixei de adorar o verdadeiro Deus, que o profeta Isaías fala que ele é o nosso marido, Jesus Cristo é o nosso noivo, e nós deixamos de adorar o verdadeiro Deus para dar louvor para uma imagem de escultura que não presta para nada, tá? Todas as nações beberam desse vinho de prostituição, dessa mentira que o diabo criou em toda a terra. O Império Romano trouxe essa mentira, que é chamada catolicismo, e toda a terra se embriagou. Todas as terras vai lá venerar o Papa, um mentiroso, que diz que Noé foi uma fábula, que ele acredita na história do Big Bang, e agora estão dizendo que ele quer reescrever uma nova Bíblia, porque nós estamos no mundo moderno. Não, nós estamos na era do anticristo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, e essa Babilônia que foi criada por esse Império Romano, descrito no Daniel 9, que é o Império Romano, as duas pernas de ferro, ia trazer os dois pés de ferro e barro, que ia trazer o governo do anticristo para a terra. Através do Império Romano vai ser estabelecido o Império do Anticristo. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E aí ele faz comércio de tudo. O verso 12, mercadoria de ouro, de prata, de pedra preciosa. Lá na Aparecida do Norte, a princesa Isabel mandou confeccionar uma estátua, está guardada lá na torre. Eu nunca subi lá porque tem que pagar para ver essa estátua. Ela tem eu conheci pessoas que foram lá e me falaram, né? Ela tem uma veste, fizeram para ela uma veste de, não sei se de tricô, de, não sei, algum véu, mas cheia de diamantes, e puseram uma coroa naquela estátua. Essa não fica em exposição, ela está muito bem guardada lá em cima, na torre, lá na Aparecida do Norte, né? Uma torre, uma coroa de ouro, tá? Eu não sei informar agora, quem sabe qual que é a próxima vez que eu for lá, eu vou até pagar para ir lá e poder filmar isso para vocês. Mas vocês devem conhecer alguém, ou pergunta para alguém que foi lá, tá? Qual é o tamanho dessa imagem? Eu não sei te informar, mas ela tem uma veste, ela foi presenteada pela princesa Isabel, né? E depois ela foi até expulsa do Brasil. Essa foi a bênção que ela conseguiu, né? A princesa Isabel foi expulsa do Brasil, perdeu o trono. Bom, ela vendeu todo tipo de mercadoria, essa Babilônia, né? Essa prostituta, né? Porque fizeram com que o povo da terra se prostituíssem, tá? Com esses falsos deuses, né? Com essa mulher aqui, ó, com essa deusa, rainha dos céus, né? E fez comércio de corpo e comércio até da alma dos homens. Está aí no versículo 18, versículo 13 de Apocalipse, né? A roupa, né? Ai daquela grande cidade que estava vestido de linho fino, de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tem um vídeo que o Cid Moreira fez, Apocalipse 17, ou é Apocalipse 18? Apocalipse 17. Tenta achar na internet, se eu achar eu vou tentar deixar o link aí. Ele
mostra os papas, os bispos de Roma, tudo vestido de vermelho, né, escarlata, e daquelas preciosidades de ouro, pedras preciosas no Vaticano. Tá? É a grande prostituta, viu? Vaticano é a cidade, é a Babilônia, é a grande prostituta, a mãe de todas as prostituições da terra, por causa dessa deusa aqui. Tá? Ela mora lá. É lá que ela mora, na Babilônia. Você leva alguém para o céu? Essa é a última pergunta que eu quero fazer para a dona Aparecida. Você pode levar alguém para o céu? Bom, então vamos ler aqui, né? Já está em Apocalipse 18. Vamos ler Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, incrédulo não é o que fala que acredita em Deus, ele pode até acreditar em Deus, mas se ele não acreditar nas Escrituras, João 7,38, Jesus fala, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Quem não acredita nas Escrituras, ele se torna um incrédulo. Tá? A fé dele é morta, porque Tiago 2,19 diz, você crê em Deus, faz bem. Até os demônios acreditam em Deus e tremem. Tá? Então, ficarão de fora os incrédulos, os abomináveis. Quem são os abomináveis? Lá em Levítico diz que se o homem deitar na cama com outro homem, mulher deitar na cama com outra mulher, ou então se o homem ou a mulher deitar na cama com um animal, eles se tornam abomináveis. Tá? Ficarão de fora os abomináveis, os feiticeiros, né? Galinha preta, matar bode, fazer trabalho encruzilhada, não é? Acender vela para cá, vela para lá, invocar espíritos, invocar nome de mortos, não é? Fazer reza para morto. Quanto aos feiticeiros, aos idólatras. Quem são os idólatras? Ídolos. Pessoas que acreditam em ídolos. Esse é o ídolo maior que o Brasil tem. Tá? É o padroeiro do Brasil. É a padroeira do Brasil. É um ídolo. Ficarão de fora os idólatras. Você entendeu, católico? Entendeu, espírita? Entendeu? Ficarão de fora os idólatras. Não existe esse negócio de intolerância religiosa. Meu. Ou você acredita nesse Deus para salvar a tua alma do inferno, ou então você vai ser jogado no lago de fogo. Ficarão de fora os idólatras e todos os mentirosos. A imagem escultural é uma mentira. E quem acredita nesse aqui, nesse ídolo, também é um mentiroso. Quem leva essa fé para frente, padre, você é um mentiroso, padre. Você é pai de santo, é um mentiroso. Você vai para o inferno e você está arrastando uma multidão atrás do inferno. Pode me processar, não interessa. Pode me jogar na cadeia. Um dia eu saio da cadeia e vou para o céu, porque o meu Deus é esse. O meu Deus não é isso. O meu Deus não é isso. Porque isso aqui, esse cara no chão quebra. Entendeu? Se fosse de gesso, quebrava. Quebrava. Se fosse de gesso, quebrava. Pode me processar, pode fazer quantos processos quiser. Não interessa. Prenderam Paulo. Paulo entrou na cidade de Atenas, viu um monte de estátua. Aí ele viu um altar que não tinha estátua. Estava escrito Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou falando que vocês não conhecem, católico. Vocês espíritas não conhecem. É um Deus desconhecido. Desconhecido porque vocês estão cegos. Lembra que eu li? Vocês estão cegos. Vocês estão surdos. Vocês não conseguem ouvir a voz desse Deus. Porque é um Deus invisível. É um Deus invisível. Ele não pode ser comprado. Ele não pode ser vendido. Por que você acha que prenderam Jesus? Porque você acha que mataram os apóstolos? Porque você acha que Jesus falou que vocês mataram todos os profetas? Vocês vão ser cobrados, padres. Vocês mataram milhões de pessoas na Inquisição. Vocês mataram milhões de pessoas nas cruzadas para tomar Jerusalém. Porque vocês queriam sentar em Jerusalém, na cidade do grande Deus, como os próprios deuses. Né? As Olimpíadas, até hoje, os Jogos Olímpicos são homenagem aos deuses da Grécia que moravam no Monte Olimpo. Até hoje estão aí cultuando esses falsos deuses. O Thor, filho do deus Odin, um deus da mitologia nórdica, né? Aí o Thor desce aqui como se fosse o super-homem,
para salvar a humanidade. O super-homem é uma blasfêmia. O personagem super-homem foi 2 judeus que criaram para zombar de Jesus Cristo. São ídolos que estão aí no cinema, dando dinheiro, fazendo comércio, como eu li em Apocalipse 18, fazendo comércio de ídolos. E Apocalipse 9, né? Deus está mandando a praga, Deus está mandando as 7 taças da ira dele sobre a humanidade na grande tribulação, e dizem que eles não querem se arrepender. Eles vão blasfemar, eles vão continuar blasfemando, vai continuar xingando esse Deus. Não se arrependeram da obra das suas mãos, não se arrependeram das obras das suas mãos, não queriam deixar de adorar os demônios, não queriam deixar de adorar os demônios, seus ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode ver, ouvir e andar. Apocalipse 9, 20. Não se arrependeram dos seus homicídios, assassinos, mataram milhões de pessoas na Inquisição, na Idade Média, Idade das Trevas. Isso foi o que o catolicismo fez. Mãe de todas as prostituições da terra, comércio. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Fizeram comércio com o nome de Jesus Cristo. Estão aí vendendo estátua de Jesus, crucifixo de Jesus, estátua e mais estátua de Padre Cícero, né, de Frei Damião, estátua de São Jorge, estátua de Benedito, de Expedito, de Cristóvão. Dizem que tem mais de 20 mil ídolos para você comprar uma estátua, para você rezar para eles, fazer procissão. Isaías 45, 20. São ignorantes aqueles que conduzem procissão, suas imagens de escultura, e rogam para um Deus que não pode salvar. Não pode salvar. Então você leva alguém para o céu? Não pode salvar. Não pode salvar. Não presta para nada. Não pode salvar. Não ouve a oração. Você intercede por alguém? Não, também não intercede. E ainda leva para o inferno. Além de não poder ajudar, ainda leva para o inferno. Eu li aqui, né? Ficarão de fora os idólatras, Apocalipse 21, 8. Todos os mentirosos. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A pessoa morre hoje, acreditando nisso aqui, fica rezando a Ave Maria. Rogai por mim, pecador. Nós somos pecador, mas Maria não pode rogar. Quem pode rogar é Jesus. Jesus, ele intercede por nós. Hebreus 7 fala que ele intercede por nós, né? Hebreus, né? Vamos ler aqui, deixa eu ver, carta aos Hebreus, portanto pode também salvar. Jesus está falando de Jesus. Portanto ele também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus está sempre intercedendo por nós. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Estou todo dia intercedendo por você. Então você não precisa disso. Qual é o que eu tenho que fazer com isso? Quebrar. A Bíblia fala para quebrar. Ó, Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. Vamos abrir lá, Deuteronômio. A Bíblia Católica está aqui, ó. Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica. Eu podia estar lendo aqui, mas eu vou deixar para você ler e conferir na sua Bíblia. Tá? Isso não é intolerância religiosa. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Agora você quer continuar cego, surdo? O seu fim vai ser o inferno. E depois, quando o seu corpo ressuscitar, aí a alma vai sair do inferno, Deus vai ressuscitar o corpo, e o corpo e a alma, sua católico, sua espírita, vai ser jogada no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Então pode processar. Processaram Jesus, processaram Paulo, processaram Pedro, jogaram eles na cadeia. Agora eu pergunto: aonde está Jesus? Sentado no trono. Aonde está Paulo? No céu. Onde está Pedro? No céu. Então não adianta matar um crente que confia em Jesus. A gente passa da morte para a vida.
Deuteronômio 7. Agora você quer acreditar em Rede Globo? Que isso aqui é intolerância religiosa? Vai você e a Rede Globo tudo para o inferno. Ah, você quer acreditar na Constituição brasileira? Vai você, todos os juízes da Constituição, tudo para o inferno. Vai tudo para o inferno. Quem é que vai salvar eles? Aparecida? Ela não pode salvar nem ela. Nem ela. Porque se eu tacar ela no fogo, ela não vai sair correndo do fogo. Se eu tacar ela no rio, ela não vai sair nadando. Se eu bater nela com martelo, ela se quebra. As imagens 7, 25, 26. As imagens de escultura dos seus deuses queimarás a fogo. A prata, o ouro que estão sobre elas, não cobiçará, nem tomarás para ti, para que não ilasse neles, pois abominação são aos olhos do Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não seja maldito, assim como ela é maldito. A imagem é maldita, e se eu tenho uma imagem dentro de casa, eu trouxe a maldição para dentro de casa. De todo detestarás, de todo abominarás, porque é uma maldição. Tá? Então, o que você tem para fazer com uma imagem, se você tem uma, é quebrar. Se você não quiser ir para o inferno. Apocalipse 22, 15, confirma. Eis que venho sem demora. Verso 12. A minha recompensa, o meu prêmio está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, Jesus. Eu sou o primeiro e o último. Não tem mais ninguém. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Jesus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Quem são esses cães? Será que é o cachorro? Eu tenho 3 cachorros. Será que é os cachorros que eu tenho lá em casa que vai para o inferno? Isaías 56, 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. Andam adormecidos, estão deitados, amam o tosquenejar. Estes são cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Pastores, papas, bispos, estão todos lá sentados no trono. Põe aquela cadeira lá, né? Quantos pastores eu já não vi assim? Aquele barrigão grande, sentado assim vendo as ovelhinhas, olhando para aquela lá é uma fazendeira, aquele lá é banqueiro, vai me dar muito dinheiro. Paz do Senhor, irmã. Paz de Cristo, irmãzinha. Deus é contigo, Deus te abençoe. Aí monta no seu Porsche, não é? Monta na sua Ferrari, né? Pega o seu aviãozinho jato e vem aqui para a fazenda do Mato Grosso. Irmão, quantos pastores são cães? Cães, ah? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, lembra do João de Deus? Né? Estuprador de mulheres, né? Que invocava espíritos, né? João de Deus, o Deus dele é o diabo. Ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os assassinos, os idólatras que vão lá se ajoelhar diante dessa imagem lá em Aparecida, em Trindade, lá em Belém, no Círio de Nazaré. Ficarão de fora os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, quem é que responde pela Bíblia? Aqui, a resposta está aqui. Eu, Jesus, enviei meu anjo é mensageiro, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o Espírito Santo e a esposa, a igreja,
dizem vem. Quem ouve, quem tem imagem não escuta, é surdo. Quem ouve, diga vem. Quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Amém? Certamente cedo vem. Então toma cuidado para você não perder a vida eterna. Amém? As minhas ovelhas ouvem minha voz. Os bodes vai sair dando cabeçada, né? Vai ranger os dentes como fizeram com Estevão e vão me apedrejar. Os bodes vão querer me apedrejar, vão querer me processar, vão querer me jogar na cadeia, vão querer me matar. Eu sei disso, tá? Mas importa que se pregue o evangelho a toda criatura, porque você não vai ser inocente no dia do juízo. Que Deus tenha misericórdia e possa tocar na tua alma e possa te salvar. Amém? Em nome de Jesus.